Hello! Vamos para mais uma aula. Vocês aí, eu aqui, nós distantes, estou um pouquinho gripada, então se eu der aquela fungada, você já sabe, é gripe, não é corona, se Deus quiser não é, tá? Só para descontrair. Bora lá, pra cá. Na aula passada, eu falei para vocês que nós iríamos começar a tratar sobre economia global, fábrica global, empresas globais e assim por diante. Primeiramente, economia global, transnacionais e o trabalho, que é o título do percurso do livro de vocês, tá bom? Vamos falar sobre fixos e fluxos primeiro, para vocês entenderem como é que se dá esse funcionamento. O que são fixos? São estruturas fixas e imóveis, ou seja, elas não se deslocam, como prédios, casas e etc. Entendam como nesse globo terrestre, bem daqui, que esses pontinhos mais fortes são as partes fixas. Elas não se movem, diferente dos fluxos, que é o caminho de produtos, serviços ou informações entre os fixos, como estradas, rotas marinhas, rotas aéreas, internet e etc. Então, desenhando aqui para vocês, o ponto brilhantezinho maior seriam os fixos e as linhas de transmissão seriam os fluxos, tá? Então, os fixos são as estruturas que estão ali, imóveis, e os fluxos é tudo aquilo que se move por meio de informação, internet, pelas rotas de estradas, aéreas, marítimas e assim por diante. Aí nós temos também com isso a formação das transnacionais. O que são transnacionais? Aí vamos bem aqui, ó. Empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do seu país de origem. Ou seja, elas têm o seu fixo, que é a sua filial, o seu ponto, a sua central, e ela tem os seus fluxos. Elas acabam importando e exportando produtos para todos os países ou várias partes do mundo. Por causa da sua importância econômica, algumas transnacionais têm o poder de influenciar a economia global. Vai eu gripada, mas vamos lá. A sua economia global. Vocês podem ver que nós temos diversos produtos no mundo inteiro. Como é que eu posso influenciar a economia global? Eu não influencio apenas a economia global, mas eu posso influenciar um tipo de cultura, um tipo de religião, uma política. Eu acabo tendo influência daquela transnacional, daquele produto, daquela empresa. Então, isso faz parte da globalização. Aí nós vamos para o que faz com que essas empresas se instalem em determinados países. Elas vão realizar investimentos em países que oferecem vantagens para sua entrada. Elas não vão entrar lá de graça, elas recebem alguma vantagem, elas acabam se instalando naquele país. Que tipo de vantagem seriam esse? Onde elas consigam mão de obra barata, onde elas têm um mercado consumidor promissor. O que seria mão de obra barata? A produção se daria mais em conta, eu teria uma produção mais barata, tá? E o meu produto seria barateado e seria vendido em grande escala. E um mercado consumidor promissor. O que é isso? Em que há um grande mercado para aquele produto, em que há uma grande clientela, digamos assim, para aquele tipo de produto. Aí nós temos, com a mão de obra barata, nós acabamos desvalorizando o trabalho daquela pessoa, daquele serviço, tá? O que mais? Que os países podem oferecer leis mais brandas, uma menor fiscalização e uma redução de impostos, o que acaba sendo um atrativo para essas transnacionais, para essas empresas se instalarem, tá? Mercado consumidor em grande escala, tá? E nós temos uma redução de impostos, lindos e maravilhosos, ou não, né? Bora lá. Mas o que seria uma fábrica global? Nós falamos de transnacionais, que é uma empresa que ela é de origem de um país, mas ela acaba se instalando em outra. Mas o que seria uma fábrica global? Nós temos aí um desenho para poder explicar um pouco para vocês. É uma forma de descentralização, ou seja, eu não tenho um centro, ela é espalhada, das transnacionais, onde cada etapa do produto pode ser desenvolvida em um país diferente. Aí nós temos aqui, ó, as asas, os encaixes e a borda, elas são produzidas no Japão, tá? Na França, nós temos o estabilizador vertical, as turbinas, as cápsulas das turbinas e assim por diante. Cada cor representa um país onde ela é fabricada. Cada peça é fabricada em um país diferente.
Ou seja, é feita uma descentralização. Não é um país só que produz, mas sim vários. E o que esses países dão? Aquelas vantagenzinhas que nós acabamos de ver. Mão de obra barata, mercado consumidor promissor, leis mais brandas, menor fiscalização, redução de impostos e assim por diante, tá? Terminando aqui, ó. De acordo com as vantagens que o país oferece. Então, a fábrica global é onde eu tenho a produção de um produto em escala global. É um produto em que uma fábrica não produz ele todo, mas várias fábricas em conjunto. Beleza? Pra cá. Com digamos assim, o aumento da globalização, há uma certa facilitação do transporte. Como eu vou ter o barateamento desse produto, os custos de transporte eles vão variar de acordo com as vantagens oferecidas pelo país. Se eu tenho uma menor quantidade de imposto, se a mão de obra é mais barata, então aquele produto ele vai ser mais barato, consequentemente o seu transporte também. Eu tenho vários tipos de transporte, rodoviários, aéreos, marítimos e assim por diante. Um exemplo aqui, ó, que eu botei, o marítimo. Demora, mas olha a quantidade de produtos que ele consegue carregar, diferente de um transporte aéreo, tá? Esse modelo de produção acaba por baratear o produto e o seu frete, tá? Pra cá. Aí nós temos aqui uma imagenzinha que vai tentar demonstrar para vocês a importância e os produtos de cada país. Aí o primeiro ponto que a gente olha para onde? Brasil. O que a galera pensa? Em futebol, né? A biodiversidade e o café. Por que o café? Porque o Brasil ele é um grande investidor e produtor de café do mundo, tá? Aí vocês podem depois analisar qual é a produção de cada país e a influência de cada... Ah, professora, por que a Rússia? Não sei o que. Vodka, gente, bebida, tá? Tá bem aqui, ó, vodka, Rússia. Aí cada país tem a sua importância, a sua produção. Quer dizer que eles fazem só para eles? Não, eles são reconhecidos por isso. Eles acabam exportando para outros países, o que vai dar importância nacional para aquele produto. Beleza? Para cá. Fábrica global e a nova divisão do trabalho. O que essa fábrica global vai trazer? Ela vai trazer a concorrência, ou seja, se eu tenho uma grande produção em escala mundial de certo produto, vem um outro e faz essa mesma produção, então vai gerar uma concorrência. O que vai acontecer? Vai acabar tendo ou um barateamento maior ou uma procura maior, uma em grande escala, tá? Eu também tenho uma renovação. O que seria essa renovação? As pessoas começam a querer inovar, a renovar os seus conhecimentos, os seus produtos e assim por diante, aumentando consequentemente a sua produtividade, que é a sua escala de produção, ou de produto, ou científico, ou informacional, beleza? Pra cá. Só que, com essa nova divisão do trabalho e essa nova formação da fábrica global, eu tenho o quê? A geração de desemprego. E eu tenho dois tipos de desempregos principais, que é conhecido desemprego estrutural ou tecnológico, onde o homem ele é substituído pela máquina, tá? Acaba acelerando o processo de produção, ou seja, eu vou demitir essa quantidade de empregados para substituí-los por máquinas. O que eu posso dizer com isso? Eu acabo produzindo mais, gastando menos. Eu não vou ter que pagar os direitos trabalhistas dele, o que é ruim para aquela população. E eu tenho o desemprego conjuntural ou cíclico, que ele vai funcionar por ciclos. Se eu tenho uma baixa de produção, como mostra aqui a charge, alguns empregados vão ter que ser demitidos para que eu consiga segurar o nível de produção, não o nível de produção, mas que eu consiga segurar o meu nível econômico. Alguns têm que, bem me quer, mal me quer, ela vai decidir qual vai ficar, enquanto outros vão procurar novos empregos. Quando eu chamo de cíclico, imaginem a geração de empregos por período. Vamos dar um exemplo. Dia das Mães, chove gente querendo comprar produtos, então preciso de mais pessoas para atender os clientes.
Natal, as pessoas estão procurando presentes para a família, então eu preciso de mais pessoas para atender, o que vai gerar um emprego que a gente chama de temporário, é cíclico, passou aquele ciclo, passou aquele período, a pessoa volta a ser desempregada, ela é demitida, ela é contratada para aquele período, terminou o período, ela é demitida, é chamado de desemprego conjuntural ou cíclico. Ou a gente pode dar o exemplo de quando uma empresa ela sofre uma crise, como é mostrado aqui, e alguns empregados são demitidos, beleza? Próximo, desemprego e o futuro. Com esses novos desenvolvimentos tecnológicos, o que acontece? A população e as pessoas elas têm que começar a ter mais especializações, mais conhecimentos tecnológicos, mais, digamos assim, flexibilização de horário. Eu tenho que me adaptar ao meu emprego. Eu preciso conhecer, eu preciso fazer, eu preciso me especializar. Eu preciso ter alguma coisa para que eu tenha uma vaga melhor, tá? Uma língua estrangeira, eu falo inglês, espanhol, italiano, sei lá. Eu tenho operador de caixa, eu posso ter uma especialização, uma pós-graduação, um doutorado naquela área, o que vai me dar uma garantia a mais de conseguir aquela vaga. E eu tenho que ter a flexibilização de horários, de locais de trabalho, assim por diante. Quando a pessoa não tem essa especialização, não tem essa flexibilização e não consegue esse emprego, para onde ela vai? Acontece que os países que não têm esse desenvolvimento, que estão aumentando a taxa de desemprego, as pessoas acabam indo para onde? Para informalidade. O que seria informalidade? As que não trabalham com carteira assinada, os vendedores ambulantes, os autônomos e assim por diante, tá? Então acaba esse aumento de tecnologia acaba fazendo com que as pessoas tenham especializações ou melhoria de conhecimentos, a flexibilização dos seus horários e locais de trabalho, e quem não consegue um emprego acaba optando por qual? Pela informalidade. Aí, nós vamos para onde eu até mostrei, mas bora lá. Que vocês adoram, atividade, tá? Essa atividade, ela tem no livro de vocês, página 28 e 29, mas para quem não tem o livro, eu botei aqui uma imagenzinha linda, maravilhosa para vocês copiar no caderno e responder, tá? Não postem as respostas no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a professora corrige para mim, vê se tá certo, vocês podem mandar no meu PV, ou vocês podem aguardar no momento que nós estivermos recolhendo tudo para corrigir, tá? São 2 páginas, são essa aqui e a próxima, tá? Vou ocultar aqui e vou deixar vocês vendo aí só um instantinho, depois eu tiro e vocês podem dar pausa no vídeo para fazer as atividades de vocês. Beijinhos! Who knows who's got me kept while I was passing?